da grande tribulação, ele fala de uma coisa muito grande. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Bom, eu vou encerrar aqui, porque já deu 5 horas. E os irmãos não têm culpa de eu não chegar com mais tempo para ficar pregando com mais tempo. Mas deixa eu só explicar uma coisa muito importante. Aleluia. Eu tenho um entendimento desse versículo em 2 aspectos. No aspecto escatológico, todos os acontecimentos que o Apocalipse apresenta que será a grande tribulação. Muitos vão clamar, outros vão até se cortar de tanto clamar, e Deus não vai ouvir porque o Espírito Santo não vai estar mais presente na terra. Muitos vão querer morrer e não morrerão, desejarão a morte e não conseguirão morrer. Imagina que loucura, hein? Que coisa, não dá nem para pensar, um troço tão louco, de terrível. Vai ser louco. E aí eu venho trazer esse versículo para dizer o seguinte, meus irmãos, a oportunidade é algo que vem, mas não permanece toda a vida, ele tem tempo. Então, tempo para se arrepender, tempo para ter uma vida na presença de Deus, o tempo de buscar ao Senhor, o tempo de errer e levantar e endireitar, o tempo de tropeçar, as oportunidades estão aí. A grande questão é que aqueles que estão brincando de ser crente, está com um pé na igreja, outro lá fora, ele está mais desviado do que o desviado, porque o pior tipo de desviado é aquele que está dentro da igreja fazendo as coisas do mundo. Esse é o pior tipo de desviado, porque na cabeça dele é como se ele fosse algo que ele não é. Então ele toma ceia no erro, ele mente, ele engana, ele vive no adultério, vive na prostituição, ele vive bebendo escondido, fumando escondido, xingando, falando mal dos outros, derrotando a fé dos outros, e continua de Bíblia, de paletozão e gravata, como se santo fosse. Desse jeito. Então esse é o pior tipo de desviado, porque ele está enganando a si mesmo. O outro que já está lá no mundo e todo mundo está vendo que ele está na queda, é mais fácil orar para ele se levantar e voltar, do que aquele que está na igreja e se acha mais santo do que o outro, e ele acaba botando para fora do que para dentro. Desse jeito. É horrível esse tipo de gente, que a mente dele já está ruim, a mentalidade dele está complicada. Quantas oportunidades Judas teve de falar com Jesus: Jesus, olha, eu te vendi, me arrependo amargamente, me arrependo. Ele esperou a última hora e jogou fora todas as oportunidades. Quando veio a cobrança psicológica, ele entrou numa depressão tão grande que se matou. Vocês estão vendo? A consequência do erro consciente, ele gera algo inconsequente, não tem como calcular e medir. O erro inconsciente, ele também gera dano, porque todo pecado, quer dizer, peso, todo pecado traz dano, todo erro ele traz um dano. Mas uma coisa é você errar sem saber. Não, eu só fiz uma coisa pensando que estava certo. A maneira de corrigir e de restaurar é mais suave. Agora, conscientemente errado, a consequência é maior. Por isso que a calúnia, ela é um crime de lesão à moral do outro, né? Que a calúnia é um crime de lesão, ela é danosa, mas é um crime de lesão não corporal, porque não houve uma agressão física, mas houve uma agressão moral, uma agressão à ética, uma agressão ao caráter da pessoa, uma agressão ao nome daquela pessoa. Então, a calúnia, ela acaba sendo criminalmente mais pesado na sua condenação do que o dano de injúria. Aborreceu alguém, xingou, provocou, irritou o outro. A difamação, ela tem sequelas diferentes da calúnia. Apesar de os dois são crimes contra a honra, porque difamar e caluniar são crimes contra a honra da pessoa. Mas qual é a diferença, pastor, da calúnia para a difamação? Porque a difamação,
ele pode ser um crime inconsciente, ou seja, alguém está falando mal de você porque alguém contou para ele, e ele sai falando, porque não tem ética, não tem moral, ouviu dizer, o tal do ouviu falar, me falaram, me disseram que o pastor Ilcimar é isso e aquilo, me disseram, mas você viu ele fazendo? Não, mas me falaram, ele sai. Então é uma difamação, é um crime contra a honra. A calúnia não, a calúnia é um crime contra a honra, é uma difamação consciente, sabendo que o que aquela pessoa está falando, ela sabe que é mentira, ela criou aquela história, está compreendendo? Ela já faz no intuito, na intenção de desmoralizar. Não, eu quero atrapalhar, eu quero quebrar aquela pessoa, eu quero assumir o cargo daquela pessoa na empresa, eu quero assumir o cargo daquela pessoa na igreja, eu quero o lugar daquela pessoa. Então vou fazer de tudo para tirar aquela pessoa do meu caminho. O caluniador, ele tem o outro como um obstáculo, ele quer tirar, e ele vai fazer sem medir. Então ele cria a história sabendo que é mentira. Por isso que o crime da calúnia ele é punido de forma mais severa. E aqui está, em resumo, exatamente uma coisa assim: cuidado